Vamos lá, hoje a gente vai ver princípios do direito administrativo. Essa aula também é equivalente à aula da outra disciplina optativa que eu estou dando aqui esse semestre. Então está com o nome das duas disciplinas. Vocês vão ver no bloco de direito administrativo que tem algumas aulas que vai estar com o código ACH 3628. Esses que estão mesmo dentro do direito administrativo com ACH 3628 exclusivo, vocês não precisam pegar, tá? Não precisa estudar porque é da outra disciplina que eu estou dando um direito administrativo mais avançado. Mas como tudo é direito administrativo, eu estou deixando num bloco só dentro do direito administrativo, tá? Dê essa olhadinha na frente do slide para saber qual aula que é. Essa vai para as duas, tá bom? Então vamos lá, princípios do direito administrativo. Primeiro, conceito. O que são princípios, né? A gente viu na aula passada as fontes primárias e as fontes secundárias do direito administrativo, que dentre as fontes primárias estão todos os tipos normativos, começando pela Constituição, e a gente falava de fontes secundárias, que elas só tinham razão de ser, só existiam porque existia uma fonte primária normativa. Então a jurisprudência, por que ela é uma fonte secundária? Porque ela é baseada numa lei existente, na interpretação de leis existentes. Então ela é uma fonte secundária. A gente falava lá nos princípios como fontes primárias do direito. No direito administrativo, a maior parte dos princípios já contam da própria Constituição Federal. Então são princípios que foram normatizados, que teve a sua força normatizada. Mas qual que é o papel dos princípios no direito? Os princípios eles têm papel de se tornarem parâmetros para a interpretação e complementação das demais regras jurídicas. As regras jurídicas elas podem estar de forma genérica e abstrata na forma de normas e leis, mas também podem estar baseadas num caso concreto, que são as sentenças e as decisões judiciais. Uma sentença é uma norma jurídica para o caso concreto, não em abstrato. Em abstrato é aquela que é válida para todos, em qualquer situação que se encaixe na definição da lei. Em concreto é aquela que se aplica a uma pessoa especial ou a um caso especial, tá? Então ela serve de parâmetro tanto para a interpretação da lei em abstrato, nas situações em que o legislativo, o judiciário ou o executivo se deparem, ou ela serve também para chegar a uma solução dos casos concretos. E o Poder Executivo também normatiza no caso concreto? Sim, o ato administrativo destinado a um cidadão, ele só pode ser feito baseado numa lei. E para o gestor público utilizar aquela lei, primeiro ele passa pela interpretação dela. Todo ato de aplicação de uma lei precede um ato de interpretação, ainda que seja uma interpretação literal, simples. Ou seja, está aqui na lei dizendo que ele tem direito a tal coisa, eu concedo tal coisa. Mas até a leitura dessa lei e observar se o caso daquele cidadão se encaixa naquela lei, é um tipo de interpretação. E os princípios, eles devem permear toda e qualquer aplicação e interpretação das normas jurídicas, em qualquer das esferas, tanto na esfera legislativa, quanto na esfera executiva, quanto na esfera judiciária. Uma lei nova não pode ser criada pelo legislador se é uma lei que fere princípios que são considerados basilares do direito. E a gente vai ver algum desses, porque essa lei seria uma lei inconstitucional, quando se trata de princípios que estão na própria Constituição, princípios de direito público que estão na própria Constituição, que é a maioria dos que a gente vai ver hoje aqui. Então eles guiam a criação e a aplicação das regras jurídicas. Podem decorrer da Constituição, das leis, dos costumes e de todo o regime jurídico. Não necessariamente os princípios estarão na Constituição ou estarão na lei. A Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, a Constituição que estabeleceu o Estado Social de Direito, ela também estabeleceu uma administração pública desenhada na Constituição que estivesse apta a prover esse Estado Social de Direitos. Daí a importância de transformar princípios que eram referidos na literatura especializada, na doutrina jurídica, para pontos normativos. Hoje estão presentes na Constituição. Violar um princípio viola todo o sistema de comandos normativos.
Então a gente falava na aula passada do princípio da legalidade, de como ele se transformou no princípio mais importante da administração pública. Mas os princípios, não só da legalidade, quando violados, eles implicam uma violação sistêmica ao direito. E a gente vai ver agora, da generalidade desses princípios, exemplos práticos disso. Um dos princípios que está lá na Constituição que a gente vai estudar hoje, princípio da publicidade. O ato administrativo que é feito às escondidas, o ato administrativo que não dá ciência à parte interessada ou à sociedade, é um ato eivado de nulidade. E ofender este princípio ofende o próprio Estado democrático de direito, que é baseado na relação de transparência entre Estado e cidadão. Esse é só um exemplo, há outros. Então, quando a gente diz que violar um princípio é violar o próprio regime jurídico, é que eles têm uma amplitude tão grande de atuação, tão grande, que não é que você infringe uma norma, aquela lá do artigo 37 da Constituição, que fala que a administração pública é obrigada a agir com transparência, com impessoalidade, com moralidade, com publicidade, com legalidade. Você está infringindo a própria noção de Estado democrático de direito. Os princípios do direito administrativo, hoje nessa aula a gente vai ver princípios gerais de direito administrativo, aplicáveis a todas as áreas do direito administrativo. Nas aulas para frente, quando a gente estiver falando de temas específicos, a gente também vai ver alguns princípios, mas não são princípios gerais de direito administrativo, são princípios daquela área que a gente estiver estudando. Então, o nosso próximo tema vai ser a própria organização da administração pública. Tem princípios próprios da organização da administração pública, tem princípios próprios da licitação pública, tem princípios próprios do processo administrativo, que são princípios de direito administrativo, mas não são princípios gerais de direito administrativo. Essa aula de hoje a gente vai tratar só dos princípios gerais de direito administrativo, tá? Então, eles se dividem em princípios constitucionais explícitos, são os que estão no artigo 37 da Constituição. Para as próximas aulas, eu recomendo para vocês que vocês sempre estejam com o texto constitucional. Faz muito de bolso. Na hora que a gente estiver falando do artigo, rapidamente vocês darem uma lida ali.
serviços. Então, na reforma administrativa, aparece o princípio da eficácia, não é eficiência. Eu vou ter eficácia porque eu gosto mais de eficácia. Vê o que a cabecinha da gente faz. Espera aí, deixa eu dar. Aqui. Pois ó. Eficiência, tá? Aí tá eficácia porque eu gosto mais de eficácia do que eficiência. A minha cabeça, na hora de preparar a aula, eu escrevi o que eu queria falar. Mas eficiência depois eu arrumo o slide pra vocês. O princípio da eficiência. Então, princípios constitucionais explícitos não contidos no artigo 37 da Constituição, devido processo legal e ampla defesa. A gente vai falar de cada um deles, agora eu estou dando só quem são, aí eu vou falar de cada um. Controle judicial dos atos administrativos, responsabilidade civil do Estado, isonomia ou igualdade formal e princípio da licitação. Princípios constitucionais implícitos. Eles não estão escritos com esse nome na Constituição, mas fazem parte da interpretação constitucional. Princípio da finalidade. Esses slides vão ficar disponíveis para vocês lá no site que eu falei, tá? Princípio da finalidade, princípio da especialidade, princípio do controle administrativo ou tutela, princípio da motivação, princípio da autotutela, razoabilidade e da proporcionalidade, princípio da continuidade e princípio da boa administração pública. São princípios constitucionais implícitos, derivados da interpretação do conjunto da Constituição. Começamos com princípios constitucionais explícitos no artigo 37 da Constituição. O primeiro princípio, a gente falava dele na aula passada, princípio da legalidade, altamente relevante para o entendimento do direito administrativo moderno. Nasce da Revolução Francesa, nasce da necessidade de impor ao Estado limitações, nasce da necessidade de garantir os direitos, a liberdade e a propriedade do cidadão. Então, o princípio da legalidade, ele vem para garantir que o cidadão não será agredido pelo Estado absolutista, monárquico, em seu patrimônio, em suas liberdades, em seu direito de decidir a vida da cidade. É um princípio que se firmou lá, até hoje é um dos mais importantes que regem a administração pública. Já se disse até um tempo atrás que era o mais importante princípio da administração pública. Hoje, particularmente, eu tenho dúvida se ele é mais importante, porque a legalidade, atos podem ser praticados sob o manto da legalidade, mas não serem atos legítimos, não serem atos moralmente aceitáveis, não serem atos eficazes no sentido de trazer à população aquilo que ela precisa. Então, é relevante o princípio da legalidade? É, mas ele pode estar acima de toda a ordem constitucional ou do próprio interesse do público, do interesse do cidadão? Não. A legalidade sozinha pode ser um instrumento de arbitrariedade. Por incrível que pareça, a legalidade veio para impor limites à arbitrariedade. Mas se a gente impõe o princípio da legalidade uma força tão grande, desconectado dos outros princípios, o próprio princípio da legalidade vira a forma de se manter a arbitrariedade, né? Porque a lei, ela tem as suas falhas. A lei nem sempre coopta a necessidade de fato. A lei é um processo político, né? E assim ela precisa ser interpretada dentro de um conjunto de outros princípios. Continua sendo um princípio importante para a garantia das liberdades, da propriedade e do espaço político do cidadão, continua, mas não pode ser um Deus dentro dos princípios, dentro do Código Normativo do Estado. Ele tem que estar acompanhado de outros princípios. O princípio da legalidade vai estar expresso já como o primeiro do artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência e também é o seguinte, e aí tem todo o artigo 37 da Constituição. Vocês precisam ter na cabeça de uma forma muito clara, né? Lido e relido. O artigo 5º da Constituição, que fala dos direitos fundamentais, é um artigo que precisa ser lido mais de uma vez. Artigo 5º da Constituição e artigo 37 e seguintes da Constituição, que desenham a administração pública. Esses artigos precisam estar na cabeça de vocês, muito claramente. E dentre os que desenham a administração pública, o 37 é aquele que abre esse capítulo, e abre falando dos princípios. Princípio da legalidade. Na aula passada eu falei que o direito assume algumas verdades. E a partir dessas verdades há toda a interpretação das normas jurídicas pelo Poder Judiciário. Uma dessas realidades, uma dessas situações que é assumida como realidade é de que a lei representa a vontade geral do cidadão. Professora, mas não tem lei que me garanta direitos para determinadas minorias. Então não é a vontade geral do cidadão. O primeiro passo na seara política é fazer com que aquilo entre na agenda do legislativo, se transforme em interesse público. Na aula passada a gente também falava o que é interesse público? É aquilo que a gente debate aqui, entende que é importante para as pessoas. Pode esquecer. Aquilo que se deseja que entre na pauta do Estado como interesse público tem de entrar dentro do processo legislativo e ser alçado pela lei como algo relevante para o Estado. Enquanto isso não acontecer, você até pode se utilizar de interpretação, pode usar regras gerais de direito para interpretar, mas não como um direito absoluto a ser usufruído e a ser exigido pelo Estado. Tá? A supremacia do Estado versus liberdade de cidadão. É aquilo que eu falava para vocês. O princípio da legalidade, ele está entre esses dois pontos. Primeiro, a gente sabe que o Estado existe, na teoria geral do Estado, para garantir o interesse público. A gente sabe disso. Ah, professora, mas ele não garante. Situação fática política que pode ser corrigida pelo processo político eleitoral. Situação fático-política que, se gerar infração à ordem jurídica, pode ser corrigido através do controle do Legislativo sobre o Executivo ou através do controle do Poder Judiciário sobre os atos do Poder Executivo. O Estado funciona como um sistema e dentro desse sistema há lá aqueles checks and balances, que são os pesos e os contrapesos. A relação entre os poderes deve ser harmônica e equilibrada. Para que haja harmonia e equilíbrio, é necessário seguir os passos da própria Constituição. E o que é que diz a Constituição quando um dos poderes, ou a administração, processo judicial? A gente vai estudar aqui os atos administrativos, como funciona a administração pública, o Estado provedor de bens e serviços. É isso que a gente vai estudar no direito administrativo. E quando ele falha, quando ele não atua adequadamente, vamos observar o que diz a lei. E aí esse binômio, ele é bastante visível no princípio da legalidade. Se o princípio da legalidade nasce para dar garantia aos cidadãos, o princípio da legalidade também nasce para dar prerrogativas ao Estado. E por que o Estado tem prerrogativas? Porque ele cuida do interesse público. E o interesse público tem de se sobrepor ao interesse particular. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Princípios gerais que a gente viu na aula passada. Tá? Então, a legalidade, ela lida com esses dois valores. Supremacia da administração pública, tendo em vista a sua finalidade de atendimento ao cidadão, não é porque o Estado é o suprassumo do bagaço. Tá? O Estado só tem supremacia pela finalidade que ele deve atender. Única e exclusivamente por isso. Mas, no dia a dia da relação do cidadão com o Estado, a gente muitas vezes percebe que a supremacia é um fim em si mesmo. Não um meio de preservar aquilo que é direito de todos, mas um fim em si mesmo. E o Estado, quando ele quer mostrar que ele tem supremacia em relação ao cidadão, ele mostra. Né? E a mão é pesada. Lei como garantia de liberdade e do patrimônio.
O destinatário do princípio da legalidade é o cidadão. Em que sentido? O princípio da legalidade vem para garantir os seus direitos. Não é que ele é destinado